A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Eu quero aqui apresentar os inários que foram utilizados no Brasil. Este aqui é um inário misto. A primeira parte dele era italiano e a segunda parte é português. Então ele começava com a parte português, que é uma edição de 1928, que foi impressa nos Estados Unidos. Então ele é italiano. Eles são 329 hinos. Aqui quem você está falando é o historiador Itamar Coutinho. Então aqui está o inário ainda hoje utilizado na igreja do irmão Franciscon. E na Itália também esse inário ainda é utilizado. É o inário de 1928. É o inário, como eu já falei, utilizado ainda hoje na igreja do irmão Franciscon. É um inário italiano. E o Brasil então fez uma junção desse inário, colocando alguns hinos em português. Vamos chegar na parte do português. São 330 hinos, em 29 hinos em italiano. E do 330 aí é a parte em português. Esse inário foi impresso no Brasil, a parte portuguesa, a primeira vez em 1930. Aqui nós já vamos passar para a parte em português. Vamos voltar aqui na parte italiana ainda. 328, aí ele vem os artigos de fé. Vem os pontos de fé. E aí ele vem então aqui um hino sem numeração, que era o 329. Aí vem os prefácios. Para daí agora a parte em português. Foi impressa a primeira vez em 1930. Aqui então já é a parte em português. Aqui ele relata que ele começou do 330 para frente, por conta que foi impresso ele em conjunto com o inário de música, inário de canto. O inário de canto foi impresso junto. Porém, o inário de música ele era impresso separado. Mas nesse caso aqui, a irmã quis que colocasse no mesmo inário a parte italiana e português. Os inários de música eles eram separados, em volumes separados. Mas o de canto era num único volume. Por isso que o de música teve que começar no 330. Então aqui está a parte em português do primeiro inário que levou o nome da congregação. É bastante interessante que até então os inários ele traziam o nome da Assembleia Cristã nos inários. Esse inário foi o primeiro inário que falou da congregação cristã, né? Na época ainda a congregação cristã do Brasil. 1930, este é o primeiro inário da congregação, a parte portuguesa. Porque a parte italiana, ele foi feito em conjunto com algumas igrejas. Essa parte em português, ele foi feito em conjunta com algumas igrejas. Nesse caso, esse inário aqui, quem utilizava ele nessa época era a congregação cristã de Chicago, a Comum do Franciscon. E no prefácio nós podemos ver aqui que o inário ele foi feito por 3 distintas igrejas. Igreja Cristã de Niagara Falls, na região lá de Nova York. Foi feito pela Assembleia Cristã de Syracuse e também pela Congregação Cristã de Chicago. As igrejas eram unidas em convenção e elas publicaram o inário de 28, então, unidas, essas 3 igrejas. E aí interessante, então, que quando a letra ou a música pertencia à convenção, ele era relatado no hino. Por exemplo, aqui o hino 14, em italiano, fala, fala Senhor nessa hora. A letra e a música são fruto da
Organização das Igrejas Italianas dos Estados Unidos. Era a convenção onde fazia parte a Assembleia Cristã e Congregação Cristã. Então o Brasil, quando ele traduziu os hinos, ele traduziu com autorização desta convenção. Podemos comparar lá no inário, na parte em portuguesa, né? Vamos ver lá. Então aqui está explícito, bem aqui, ó, que foi impresso por concessão, autorização da Convenção das Igrejas Cristãs Italianas. Embora ser o número 1 da CCB, esse inário aqui já era, a parte italiana já era o quarto inário usado desde o princípio da obra. Já era o quarto. Então agora vamos para o número 2 do Brasil. Aqui o inário número 2 no Brasil, já totalmente em português. Então aqui o inário número 2 já totalmente em português, impresso em 1936. Foi impresso na gráfica Íris, gráfica Irmãos Espinas Reunidas, né? Então esse inário é um inário de 1936, o inário número 2. Aí já totalmente em português. Um belíssimo inário. Ele não foi traduzido todos os hinos do italiano. Ficou alguns hinos do italiano sem traduzir. Aqui ele já, na parte dos jovens, ele começa novamente, da numeração zerada, que é a parte dos hinos de jovens. Então vamos voltar. Eles são 250 hinos para o culto oficial. Ele termina nesse hino. E aí ele começa então os hinos de jovens, que aí começa da numeração 1 novamente. Então, estou aqui apresentando o inário número 2. Há um detalhe também que o título do inário, ele segue o mesmo título do inário da Assembleia Cristã. Hinos e Salmos Espirituais. É o mesmo título do inário das Assembleias Cristãs. Esse título mudou no inário número 3. Então agora eu vou apresentar para os irmãos o inário número 3. Está aqui o inário número 3. Inário número 3 foi publicado em 1951. Já é outro título, Hinos de Louvores e Súplica a Deus. Foi mudado o título no ano de 1951. Aqui eles relatam que o título foi mudado, que agora estava com outro título, né? E publicado em 1951. A congregação ainda chamava Congregação Cristã do Brasil. Ela só mudou para no Brasil em 62. Belíssimo inário. Ele aumentou aí um pouco dos hinos. Aí os irmãos traduziram mais alguns hinos do italiano para o português e acrescentaram mais alguns hinos. Então, aqui o inário número 3. Vamos ver o finalzinho do inário aqui. Eram 300 hinos, né? Traduziram mais 50 hinos do inário italiano. O número 2 tinha 250. Aí aqui passa os hinos de jovens. Um detalhe que os coros desses hinos, ele era a numeração de hino, não era separado. Então os corinhos ele eram separados. Vamos achar aqui. Que nós estamos nos hinos de Santa Ceia e funeral. Vamos achar os corinhos. Olha, os coros, ele tinha numeração de hino. Noção de graças darei. Vamos ver se tem mais algum coro aqui. Toda a glória a Jesus também era numeração de hino.
Então aqui o número 3. Vamos dar uma olhadinha agora nos hinos de jovens. Aqui os hinos de jovens. Tinha 330 hinos, né? Contando com o de jovens. Tinha 30 hinos de jovens. Então é isso aí, meus irmãos. Aqui, apresentando então a coleção dos hinários da congregação. No princípio, né? Hinário número 3. Hinário número 1. E o hinário número 2. Então aqui, o irmão Itamar Coutinho que está falando com vocês e apresentando esses belíssimos hinários aqui para os irmãos. Espero que os irmãos gostaram dos vídeos. Vamos aqui. Então é isso, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. E toda honra e glória seja a Deus. Deus abençoe a todos que assistiram.